Olá, mais uma aula sobre a disciplina de saúde mental, desenvolvimento das relações. Vamos compartilhar aqui os slides para que vocês acompanhem melhor. Então, desenvolvimento das relações. Relacionamento é a relação em que ambos os participantes têm de reconhecer um ao outro como seres humanos, singulares e seres humanos importantes. É uma relação com aprendizado mútuo, onde ambos que se relacionam aprendem. Tem uma diferença entre fazer por e fazer com o paciente. Então, quando nós nos formamos enfermeiros e atuamos na área da enfermagem, tem uma grande diferença de fazer por alguém e fazer com alguém, e são relacionamentos, né? E o papel da enfermagem psiquiátrica? A enfermagem psiquiátrica tem um papel de ser um membro né, singular e independente da equipe de profissionais de saúde, mas isso vem evoluindo, né? Desde Piplot, de 1957, ela identificou vários papéis dentro do perfil do enfermeiro. Então, não é mais um membro singular, ele é um membro de uma equipe multiprofissional. Então, não é um indivíduo só independente, um profissional somente independente, que não tem relacionamento com os outros. Nós nos relacionamos com os outros. Então, o enfermeiro, ele assume vários subpapéis, como mãe substituta, então satisfaz as necessidades básicas associadas à maternidade, banho, alimentação, vestimenta, disciplina, aprovação daquele nosso cliente, um papel técnico de realização dos componentes técnicos da nossa profissão e um papel de administrador, então um papel de melhorar as condições para contribuir na recuperação daquele nosso cliente. E dentro desses subpapéis, né, o enfermeiro ele pode ser um agente socializante, um instrutor de saúde, um conselheiro ou um psicoterapeuta, né? Tem esse logo aqui, que a gente coloca sempre do Corém, que é do nosso mês de Setembro Amarelo, que cuidado é vida. Então, a enfermagem, ela atua muito nesse cuidado, na prevenção do suicídio, onde a gente diz que falar é a melhor solução. Então, a gente está num mês, né, propício a isso. O enfermeiro como um agente socializante, ele participa das atividades sociais com aquele cliente. Ele se envolve e ele participa, não emocionalmente, terapeuticamente. Como instrutor de saúde, ele identifica necessidades de aprendizagem e fornece as informações necessárias ao cliente, à família dele e à comunidade no qual ele está inserido. E o enfermeiro como conselheiro ou psicoterapeuta, ele usa técnicas interpessoais para ajudar os clientes a aprender a se adaptar a dificuldades ou alterações nas experiências de vida. Então, o enfermeiro, ele adquire diversos papéis, né, no cuidado aos pacientes na saúde mental e na psiquiatria. E a dinâmica, né, da relação terapêutica entre enfermeiro e cliente? Somente quando cada indivíduo na interação percebe o outro como ser humano é que a relação é possível. Quando ele entende que ali do outro lado tem um indivíduo, e não somente um paciente ou só um profissional. Então, essa experiência, ela é mutuamente significativa. Ela é orientada por metas, estabelecidas juntamente com a enfermeira e com o cliente, e tem um foco principal, que é buscar a resolução de um problema. Então, é enxergar o paciente como um indivíduo e o paciente enxergar o enfermeiro como outro indivíduo naquela relação. Exemplos de metas, né, a serem propostas nesses relacionamentos. Então, identificar a causa de perturbação daquele indivíduo, encorajar o cliente a discutir as alterações que está disposto a fazer, discutir as alterações possíveis e as não possíveis, discutir estratégias alternativas, encorajar o cliente a implementar as alterações que foram propostas e ajudar a avaliar os resultados, estar ali junto, participar nesse relacionamento para ajudar a avaliar se deu certo, se não deu, o que precisa melhorar, o que a gente mantém, né? Esse é um papel importantíssimo do enfermeiro. O uso terapêutico do eu, né? Quando a gente fala o eu, o que sou eu, né? A nossa capacidade. Então, eu, capacidade de usar a própria personalidade conscientemente e em plena lucidez na tentativa de estabelecer um relacionamento e de estruturar as intervenções de enfermagem. Então, requer um autoconhecimento do enfermeiro, e esse eu é muito influenciado pelo sistema interno de valores, o intelecto e a emoção desse profissional.
Com relação a valores, crenças e atitudes, então é importante reconhecer o que dá valor e aprenda a respeitar e a aceitar as diferenças nos outros. Não menospreze situações alheias dos nossos pacientes, dor, quando o paciente está muito triste ou muito feliz, eufórico, deprimido, a gente aceita o que ele nos apresenta e reconhece, e a gente entende a diferença. Nem todo mundo que passa por um cenário depressivo tem todas as mesmas características. Então, as pessoas são diferentes. Valores desde a infância, que é importante, né? Então, eles são culturalmente orientados. Ele pode mudar ao longo da vida, mas ele consiste em crenças, atitudes e valores. Então, esses valores, eles são firmados pelas famílias desde a infância. Então, famílias que têm os seus valores, né, bem postos, bem enraizados e que transmitem isso para os filhos, eles levam consigo ao longo da vida. Pode mudar alguma coisa, sim, mas eles carregam essas crenças, valores e atitudes. Crença é uma ideia que se considera verdadeira e pode assumir de muitas formas. Então, a gente tem crenças racionais, ideias com evidências para comprovar a veracidade. Crenças irracionais, ideias com evidências contrárias à sua veracidade. Então, por exemplo, os delírios. Ele acredita que aquilo está acontecendo, mas é um delírio. Fé, ideias consideradas verdadeiras sem evidências objetivas. Estereótipo, socialmente compartilhada, que descreve um conceito de maneira muito simplificada ou não diferenciada. E atitude é aquele ponto de referência em torno do qual um indivíduo organiza o conhecimento em relação ao seu mundo. Tem um componente emocional e pode conter um pré-julgamento e ser seletiva, né, distorcida. A atitude pode ter esse pré-julgamento. Então, aqui eu coloquei para vocês esse slide de 20 tipos de atitudes, diversas, né? Atitude de manipulador, de pessimista, de submissa, positiva, negativa, agressiva, passiva, colaboradora, altruísta, emocional, atitudes neutras, racionais e analíticos, confiantes, flexível, empática, desconfiado, sarcástico, inflexível, moralista e julgador, niilista. São atitudes que a gente pode ter. Nem todo mundo tem todas, mas eu posso hoje estar positiva, amanhã estar negativa, hoje sou mais empática, amanhã sou mais desconfiada. São atitudes que o indivíduo tem. Com relação aos valores. Valores são padrões abstratos, podem ser positivos ou negativos, que constituem um modelo ideal de conduta e metas ideais de um indivíduo. Então, por exemplo, procurar a verdade e beleza, ser limpo e organizado, ser sincero, justo, racional, compassivo, humilde, respeitoso, honrado, leal, são valores, né? A gente gostaria de ser com todos os valores, ter todos os valores positivos, mas às vezes a gente tem valores negativos, né? Então, eles diferem das crenças por serem orientados à ação ou produtores de uma ação. E aí, com isso, a gente fala um pouco, então, de relação terapêutica, que tem a sintonia, confiança, respeito, empatia, autenticidade. A sintonia, numa relação terapêutica, é a capacidade verdadeira de importar-se com o outro. A confiança, ela vem e ela vai ser conquistada, ela não aparece no primeiro momento do início da relação. O respeito é acreditar na dignidade e valor de um indivíduo, independente do seu comportamento. Então, eu respeito o outro. A autenticidade, ser franco, honesto e real. Empatia, perceber a vivência do outro. É o lugar mais difícil, né, de se colocar. Perceber como aquele outro indivíduo está vivendo. E a nossa relação terapêutica, ela tem algumas fases. A primeira fase é a pré-interação. Então, obter informações disponíveis sobre o cliente. Normalmente, a gente faz isso via prontuário ou conversas com os familiares. Se examina quanto aos sentimentos, temores, ansiedades, em relação a trabalhar com aquele cliente especificamente. Todos nós estamos preparados para trabalhar com todos os clientes? Muitas vezes não. Então, não é que se eu não estou preparada, eu nunca vou trabalhar. Vamos trabalhar, mas eu vou procurar a situação, entender o que está acontecendo e me preparar para iniciar essa relação terapêutica.
Depois nós temos a fase de orientação, que é a fase introdutória, onde o enfermeiro e o cliente se conhecem, criam um ambiente propício, estabelece expectativas, responsabilidades, identifica pontos fortes, limitações, elabora um plano de ação pactuado, então depende dos dois, é um pacto entre os dois, né, entre o enfermeiro e o cliente. E pode ser necessário mais de uma interação, mais de uma sessão para completar essa fase. Depois nós temos a fase de trabalho, que é manter a confiança e a sintonia, é onde realmente está sendo colocado todo o nosso envolvimento e é onde todas aquelas ações estão ali sendo passadas para o indivíduo. Uma fase de promover a compreensão e a percepção da realidade, superar o comportamento de resistência quando abordadas questões dolorosas e avaliar continuamente o progresso, objetivando as metas estabelecidas. Então, a gente avalia, atingiu a meta, vamos manter, vamos modificar, nossa, precisa melhorar esse plano, não deu certo, então é esse o nosso envolvimento. Isso se dá com o tempo, não é na primeira sessão que a gente consegue, no primeiro encontro, que a gente consegue já estabelecer essa relação terapêutica com o nosso cliente, assim como quando nós somos clientes de sessões terapêuticas, a gente não estabelece esse vínculo no primeiro momento, né? A gente leva um tempo, que são fases, para ter essa interação, esse relacionamento, né, essa confiança. E depois a gente tem a fase do término, quando aquelas metas foram alcançadas, quando tem o final da internação, muitas vezes, o paciente que passa por aquele período de internação conosco, é o momento de produzir uma conclusão terapêutica, apresentar os progressos, um plano de cuidado contínuo, né, para que isso não volte a acontecer, tudo isso de hoje para frente. E reconhecer e explorar todos aqueles sentimentos que ali em algum momento foram expostos, né, e que foram partilhados para essa melhora. Tudo bem? Deixei aqui uma referência e até a próxima.